Olá, povo de Deus, shalom a todos e que a paz do Senhor se estenda a cada coração nesse momento, amém? Agora nós vamos entrar na leitura bíblica, né? E eu gostaria de falar para vocês sobre a fé. O que tem sido a fé para você? Ou como você tem exercido a sua fé? Como você tem praticado a sua fé? E você tem noção do que é fé? Você sabe o que é fé? Você alguma vez na sua vida já exerceu a sua fé? Olha, nós sabemos, né, para nós que lemos a Bíblia, nós que lemos a Palavra de Deus, existem Bíblias de várias versões, né? A atualizada, a Bíblia atualização mais antiga, Bíblia para jovem, Bíblia para mulher, Bíblia para homem, Bíblia para intercessores. Ou seja, existem várias versões. Mas quando se trata de fé, a direção é a mesma. O norte é o mesmo, o significado é o mesmo. Algumas coisas que mudam em relação às versões, né? As versões antigas, versão atualizada, o sentido da palavra é o mesmo. A Bíblia ela não pode mudar. A Bíblia ela não pode distorcer nenhuma palavra, né? Então a fé é certeza de coisa que nós não vemos, mas acreditamos que pode se materializar, acreditamos que existe, acreditamos que pode acontecer. Quando Jesus foi visitar Marta e Maria no velório de Lázaro, né? Já era o velório, Lázaro já estava morto. Aquele povo não tinha fé que Jesus podia ressuscitar Lázaro. Aquele povo não tinha fé no Jesus da cura, tinham fé em Jesus da libertação, né? Mas aquela cura da morte, trazer a ressurreição, eles não tinham fé. Eles tinham fé que Jesus podia curar ele enquanto ele ainda estava enfermo. Mas depois que ele veio a óbito, depois que ele faleceu, ainda mais depois de 4 dias, a fé daquele povo não alcançava, não conseguia alcançar tamanho poder. A fé daquele povo não conseguia assimilar, a mente não conseguia processar isso, esse processo de ressurreição. Mas então Jesus ele vira e fala: se creres, verás a glória de Deus. E crer é ter fé, crer é acreditar, crer é não desistir. Então nós vamos ler no livro de Hebreus capítulo 11, onde a Bíblia vai nos dizer assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bons testemunhos. Pela fé, entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Preste bem atenção, a Bíblia está dizendo que foi pela fé que os antigos, patriarca, os heróis da fé, né? Foi pela fé que o homem segundo o coração de Deus alcançou e alcançaram bom testemunho. E bom testemunho, meus queridos, é um testemunho de vitória, é um testemunho de conquista, é um testemunho de agir de Deus, é um testemunho da ação de Deus.
na vida de alguém. O mau testemunho, ele não vem da parte de Deus. O mau testemunho, ele parte de dois princípios. O mau testemunho, ele parte da sua atitude diante do seu dia a dia, né? As suas falas, os seus gestos, aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você fala. Ele parte daí, o mau testemunho. O mau testemunho, ele pode ser provocado por você mesmo, ele pode ser provocado pela sua ignorância, pela sua falta de domínio próprio. Então esse é um mau testemunho. E o mau testemunho também, ele vem sendo gerado aos poucos no nosso coração, através das inflamações de Satanás na nossa vida. Eu não falo uma inflamação, um machucado, um corte, eu falo inflamação na alma, no coração, uma inflamação no espírito, que aos poucos ele vai gerando um péssimo testemunho no nosso coração, no seu coração. Aos poucos ele vai trabalhando para que nós possamos gerar um péssimo testemunho no nosso dia a dia, e assim escandalizando a obra de Deus. E logo em seguida, Satanás ele consegue envolver tanto essa pessoa e consegue tirar essa pessoa da igreja, bloqueando, atando, vamos dizer assim, o agir de Deus na vida dessa pessoa, não deixando essa pessoa ter força para reagir, ter força para caminhar, ter força para glorificar a Deus, para exercer a sua fé diante de Deus. Então Satanás, ele começa a trabalhar na mente dessas pessoas, levando ela a acreditar em coisas que desagradam a Deus, levando elas a acreditar que Deus não existe, levando elas a acreditar que a ação do Espírito Santo não existe, que a morte de cruz foi algo em vão. Por isso nós vemos muitas pessoas que outrora exerceram a fé de forma pura, de forma única, e depois, com o passar do tempo, foi se acomodando, foi deixando se envolver com as coisas desse mundo, e hoje está lá no pó, hoje está lá na poeira, porque não exerce a fé. Então, que nós possamos despertar nesse momento com as coisas que estão acontecendo na nossa mente, os pensamentos que você está tendo, as vontades que você está tendo, os desejos que você está tendo, a forma que você tem saído de certas situações pecaminosas, as falas que você está tendo no seu dia a dia, o que você está vendo no seu celular ultimamente, no seu computador. Então isso tudo são raízes, preste bem atenção, são raízes malignas, raiz de Satanás, que aos poucos vai englobando a sua cabeça, vai englobando a sua mente, vai te englobando, vai te envolvendo. E quando você se assusta, quando você dá por conta, você já não consegue mais sair dessa situação. Mas existe uma forma para você sair. Procura um pastor, procura um líder, procura uma pessoa perto de você e começa a pedir ajuda, começa a pedir oração, começa a pedir auxílio, começa a abrir o seu coração,
Comece a exercer a sua fé. Porque o que Deus tem para você é um bom testemunho. Ele quer que esta geração dê um bom testemunho. E ela pela fé, é pela fé que nós vamos alcançar esse bom testemunho. Nós vamos alcançar um testemunho de cristão, um testemunho de servo de Deus. Então, meu querido, semeie boas sementes para que você possa ter boas colheitas. Semeie terra fértil para que você possa ser bem-sucedido na sua vida. Creia no Senhor, creia em Jesus Cristo, exerça a sua fé de forma única, que Deus vai te surpreender, em nome de Jesus. Leve um abraço do pastor Alex, que Deus te abençoe de forma grandiosa, amém?